Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: na ausência de Deus, todos à nossa volta sofrem, pois onde falta amor, falta tudo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, benzemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos sabedoria, nós acreditamos que o amor é uma vontade humana, desprezando que Deus é o amor e é a presença do Espírito Santo que influencia os nossos pensamentos. Talvez a pessoa ela comece a amar quando ela descobre que alguém depende dela, como uma mãe quando pega a primeira vez ao filho ao colo. E ela fica preocupada se ele comeu, se ele está com frio, se ele está bem. Então ela deixa de pensar nela para começar a pensar nos outros. E assim o amor ele começa a se manifestar de uma forma, talvez no começo sem entender muito bem, naquele conflito entre abrir mão da própria vida e ter que cuidar de alguém. Nem todo pai, nem toda mãe planejou naquele instante ter um filho. E ele se vê puxado em duas direções, aonde ele já não tem mais tempo para fazer as coisas que gostaria, já não pode mais dormir o suficiente, já não pode ter o recurso que ele tinha todo para que ele possa gastar no que ele gostaria. Agora precisa sempre medir, dosar. Por quê? Porque enquanto essa pessoa ela não tiver capacidade para gerir a própria vida, ela vai depender de você. E o amor, basicamente, dentro das nossas expectativas é isso. É alguém para cuidar, é alguém para tocar, é alguém que você possa contar. Só que quando nós vivemos longe do Senhor, nós acreditamos que isso só pode ser proporcionado por pessoas. Mas isso é proporcionado pelos interesses que essas pessoas têm ou pela responsabilidade que elas acreditam que elas tenham que assumir. Então não é apenas uma decisão ou uma escolha, mas meio que uma obrigação que é imposta, porque muitas vezes nós fazemos o certo, entre aspas, com medo do que as pessoas vão pensar. Então nós não fazemos de bom coração, nós fazemos por obrigação. E assim o nosso relacionamento com Deus também começa a seguir nessa mesma linha e nessa mesma forma. Sempre buscando o Senhor porque nós temos algum tipo de interesse ou porque nós queremos alguma coisa. Se a gente vai lá em Jó 35, versículos 6 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada do que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo ajuda que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá as forças nas horas mais escuras. Então a gente conhece a história de Jó, alguém que Deus permitiu que o mal tocasse em tudo que ele tinha nesse mundo, nos bens financeiros, na família, na saúde, mas ele não podia tirar a vida de Jó. E nesse meio tempo, onde tudo estava acontecendo, 3 amigos resolvem procurar ele e começar a confrontar Jó, sempre dando coisas que eles imaginavam, uma crença simplista que o sofrimento ele está ligado só a desagradar a Deus ou somente ao pecado, e não a relação que eu tenho com as coisas. Então a gente vai ler de Jó mais ou menos 11 até 32, os amigos dele dando os conselhos que não são muito bem de acordo com a palavra de Deus. Então é um livro que você precisa ler com ressalvas. Se você pegar aquelas palavras do amigo de Jó, você vai cair no equívoco, porque aquilo ali não é a sabedoria de Deus.
Um pouquinho mais na frente, de 32 a 33 mais ou menos, vai aparecer um jovem, Eliú. E Eliú começa a conversar com Jó, porque ele falou, não tô aguentando essa conversa de vocês. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus funciona. O sofrimento tem propósito para Deus. Nós precisamos entender a razão das coisas que nós estamos sentindo. Até que no 38 o próprio Deus começa a conversar com ele e interpelá-lo e dizê-lo a razão de todas as coisas. E esse Jó 35, ele está num contexto onde ele está começando a entender como as coisas acontecem. E a nossa arrogância começa sempre na relação que nós pensamos que Deus precisa de nós. O pastor, o padre, a igreja dos homens precisa do teu dinheiro. Deus não, pois todo ouro e toda prata já é dele. Se você peca, isso não atinge Deus lá no alto. Então, se eu vivo uma vida de pecado aqui na terra, está interferindo Deus? Não. Mas o pecado, ele interfere as relações que eu tenho com Deus. Essa é a questão principal. Se você quiser continuar vivendo no pecado e no final você for para o inferno, quer dizer que Deus ele não liga para você, ele não se importa, não. Quer dizer que ele não muda a natureza de quem ele é pelo fato de quem nós somos. A natureza de Deus é o amor, é a justiça e é a misericórdia. A nossa natureza é o pecado, é fazer tudo errado, é mentir, é enganar, é procurar os próprios interesses. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Então, se eu não faço se eu não sirvo o Senhor, se eu não entro dentro do meu propósito, dentro do meu chamado, eu estou prejudicando Deus com isso? Se eu não quero orar, se eu não quero ler a palavra, eu não estou prejudicando Deus. Você sabe quem eu estou prejudicando? Primeiramente, a mim mesmo. Porque eu vou viver uma vida infeliz, triste, desgraçada, sem propósito, sem motivo, só procurando a aprovação das pessoas, o consolo do mundo, o prazer. Eu sou escravo do pecado. A única coisa que eu sei fazer é procurar alguma coisa que possa aliviar a minha dor. E nós acreditamos que isso é a liberdade. Não, isso é a escravidão, porque você não tem escolha. Quando você não sai, aquilo te incomoda. Quando você sai, você é obrigado a se portar como as outras pessoas, porque você tem um medo do que os outros pensam, você tem um medo do que os outros falam, você se afasta das coisas por medo. Diferente de quando nós estamos com o Senhor e a nossa mente ela está curada, o nosso coração ele está sarado, o nosso espírito ele está em paz. Nós temos uma relação diferente com as outras pessoas. Então, se eu peco, não atinge a Deus. Deus não é prejudicado quando eu deixo de fazer alguma coisa. Mas quem então é? Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. Então, se eu peco, eu não faço nada para Deus. Se eu faço o que é certo, eu também não estou fazendo nada para Deus. A natureza de Deus não depende disso e não muda nisso. É exatamente isso, e às vezes dá um bug na nossa cabeça, porque parece, não, eu estou fazendo bem, então Deus está alegre. Não, isso não faz parte. A questão é quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós pegamos um caminho que leva até o céu. Quando nós não aceitamos, nós permanecemos no caminho que já vai para o inferno direto. Não tem, a gente tem que ser justo. Não adianta querer ficar passando a mão, e é a escolha da pessoa, aprende a respeitar. Você tem o direito à tua escolha. Você está querendo salvar todo mundo e não salvou a tua própria vida? Não que nós possamos salvar, eu não tenho poder para isso, mas Jesus tem. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso querer que esse inferno saia de dentro de mim, saia dos meus pensamentos, saia de tudo aquilo que eu vivo, senão ele vai permanecer acabando com tudo que eu tenho, destruindo tudo aquilo que eu conquisto. Então, são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. Quem sofre? Os outros. Pare e pensa. Todo relacionamento que você tiver, toda relação que você encontrar uma pessoa que não conhece o Senhor, ela vai causar sofrimento.
vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai ser ingrato por alguma coisa. Então lembra sempre, às vezes aquelas pessoas dizem, eu não faço mal para ninguém. É impossível a gente fazer bem sem o Senhor. Sendo pecador, pior ainda, porque dentro de nós só vamos buscar os nossos próprios interesses. E buscando os meus interesses, eu não estou buscando os interesses de Deus. Eu não estou amando, eu não estou fazendo as coisas que Deus ensina. Eu não estou sendo justo, eu não estou sendo grato. Eu não vou sentir felicidade, então eu vou ter que procurar a felicidade no mundo e nas coisas. Então, enquanto eu sou pecador, quem eu fazia sofrer com o meu comportamento quando eu não acreditava em Jesus? A minha família. É o próximo, é aquele que eu estou perto, é as pessoas do meu trabalho, é as pessoas do lugar que eu estudo, é as pessoas que eu me relaciono numa academia, as pessoas que são da minha igreja, seja de onde for. Porque quem faz eu reconhecer que eu sou pecador? É a minha vontade? Não, na minha vontade eu minto. Porque é muito mais fácil eu mentir do que eu dizer a verdade. É muito mais fácil eu me esconder do que eu falar, não, eu fiz, você me perdoa, você me desculpa. Então é isso que nós fazemos. Ou chega uma pessoa que eu não sei lidar com alguma coisa, eu distorço, eu faço fofoca, eu tento diminuir, fico com brincadeirinha, fico apontando defeito, fico fazendo... Então, tudo isso é comportamento de pecado. E essas pessoas vão fazer sofrer, porque são pessoas que sofrem. Quando uma pessoa ela chega em você e fala, olha, eu tenho depressão. O que ela está falando? Olha, eu tenho ausência do relacionamento com Deus. Nada de bom está em mim. Por mais que eu tento fazer o certo, eu não consigo fazer. As pessoas na casa que eu vivo... Você acha que a mãe ou o pai, quando ela tem depressão dentro de uma casa, ela acaba com a casa. Ela não consegue limpar, não consegue ajudar, não consegue cozinhar, não consegue conversar. É um fardo que tem que ficar carregando todo dia. Ai, não tô bem, ai, não tô bem, ai, não tô bem, ai, não tô bem. Por quê? Porque é uma forma de controle. Antigamente, quando você é criança, você aprendeu que o quê? Quando você tá doente, o pai e a mãe, eles vão parar para cuidar. Tá bom, meu filho? Tá... Então você vai ter uma super atenção que talvez no dia a dia você não precisasse ter. E a gente instintivamente... inconscientemente, a gente começa a criar isso e vai manipulando e vai criando. E é o diabo que vai colocando essas coisas na cabeça. Então, esse vitimismo, eu não estou dizendo que isso não é uma doença, que não existe, porque eu já tive. Então, quando eu estou falando, eu não estou falando do que eu não sei. Eu não tive por um dia, 2 dias. Foi 12 anos. Foi 12 anos. Então é muito tempo, eu sei bem como é. Já fiz muito isso. Então a gente precisa começar a entender isso. E quem sofria? Era a minha família. E hoje, quem deixa de sofrer também é a minha família. E mais, eu tenho, graças a Deus, graças à obediência a Deus, e você também tem, quando você obedece o Senhor, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer o quê? De fazer o bem. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Então, se eu faço mal, quem sofre é quem está perto. E se eu faço bem, é quem está perto. É exatamente isso. Então, quando você não lê a palavra de Deus, enquanto você não busca o Senhor, você é um sofrimento, você é uma tormenta. Você não dá certo com ninguém, não consegue se relacionar com nada. E não adianta. E aí as pessoas acham que relacionamento é questão de aparência ou planejamento. A pessoa é bonita, a pessoa é bem-sucedida, a pessoa é isso, a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa, a pessoa tem isso, e não sei o que, bibibi, bibibi, bibibi. E aí? Em nenhum instante pensa se a pessoa tem Deus. Ela pensa nas coisas do mundo e não nas coisas que são de Deus. Mas ela era da igreja. O que vocês têm? Quebra na cabeça de vocês. A igreja, ela não significa nada. Uma igreja que não tem temor ao Senhor, ela não significa nada. Uma igreja que não muda o comportamento de quem frequenta, ela não serve de nada. Uma igreja onde não se ensina a palavra, que a pessoa tem que ler a palavra todos os dias na casa dela, não se serve de nada. Uma igreja que se pauta apenas no dinheiro e em pregar prosperidade, ela não serve de nada. Não serve de nada. Porque isso quem deseja é a natureza humana. O Espírito Santo não busca essas coisas. Você acha que eu leio a Bíblia todos os dias? Se fosse necessário, se fosse preciso, Deus não estaria dizendo, olha, vá lá, vá nesse lugar, sente nesse banco e escute essas pessoas. Mas Deus não, Ele diz, entra no silêncio do teu quarto e ora para o teu Deus, se arrepende dos teus pecados, ajuda quem está próximo, muda a vida de quem está do teu lado, através ensinando as palavras, dando uma Bíblia, fazendo...
e o dar a Bíblia, você também tira essa mãozinha desse dinheiro. Para comprar cigarro tem dinheiro, para comprar cerveja tem dinheiro, para comprar maconha tem dinheiro para fazer todas as coisas. Não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, não tem dinheiro para dar uma coisa, não tem, isso não tem. Então nós temos que sair disso, sair desse limbo que nós vivemos, de só querer pedir, de só querer ter vantagem. E aí quando acontece um problema, onde você vai buscar ajuda? No psicólogo, no psiquiatra, num amigo, vai dar a mesma coisa que Jó fez, vai procurar as pessoas. E olha o que ele fala: os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Então, no momento da tribulação, no momento de guerra, no momento de necessidade, você está colocando a tua esperança na onde? Nos homens. É no tratamento, é no remédio, quando eu tiver alguém, quando eu tiver um relacionamento, quando eu casar, quando eu me formar, porque não sei o quê, meu chefe podia me dar uma promoção, poxa, quando eu viajar. E é sempre isso, é sempre vida nessa vida, coisas nessas coisas, como se isso fosse a única coisa que pudesse tirar a dor de dentro de você e o sofrimento. E não, isso não é o pecado, isso não é o diabo que está na tua mente. Não, isso é muito bom, porque quando você se compara com os piores. Por que você não se compara com os melhores? Se compara com Jesus Cristo. Se compara com Jesus. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Deus, não dos outros. Quando você quiser se comparar com alguém, se compara com Jesus. Veja se sobra algo bom na tua vida, dentro das tuas palavras, dentro do teu comportamento e qualquer coisa. Porque você olhar os teus amigos que são mais drogados que você, não diz nada. Porque tudo é um caminho. E se vocês estão seguindo para o mesmo caminho, cedo ou tarde todos vão chegar no inferno. E é só isso. Então não adianta eu olhar para as pessoas que vivem na escuridão como se eu não vivesse, como se eu não precisasse de Jesus para ter a luz. Porém não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. O que eu deveria fazer quando eu estou sentindo perseguido, quando eu estou gemendo, quando eu estou gritando, quando eu estou sofrendo, quando eu estou com depressão? O que eu deveria fazer? Procurar Deus. Porque é Ele quem dá força, é Ele quem traz a luz, é Ele que traz a satisfação. São coisas espirituais. Hora que passa o efeito do remédio, volta a mesma coisa. Já não chega as ilusões que o diabo põe na cabeça, você vai lá e se ilude. Você já parou o ponto da loucura que a gente vive? A gente sabe que um filme que passa numa televisão é uma encenação. Você é capaz de ver aquele filme e chorar. Você é capaz de ver coisas na internet, entre um homem e uma mulher fazendo coisas sem roupas, e sentir excitação, sentir desejo. E aquilo não está acontecendo. Aquilo é exatamente o que o diabo faz. Porque se ele coloca na minha mente, eu creio que o meu corpo quer. E aí você, na ilusão, vai lá e se autossatisfaz, faz um autosserviço. Beleza, mas aquilo não existe. Nada daquilo existe. Essa é a questão. Se você não questionar se o que está acontecendo na tua vida existe ou não, se você está vendo, mas aquilo eu vi. Cara, hoje com a inteligência artificial, só mostra uma coisa, que você já não consegue mais saber o que é real e o que não é. O que deixa de ser ou não é. O que foi feito por alguém e o que não foi. O importante é o que você acredita. E se você acredita nas coisas erradas, você está condenado. Se a gente continua lá em 2 Timóteo 3, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor diz assim. Ela começa dizendo: nos últimos tempos haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulhos, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então nós sabemos que Timóteo foi alguém que ajudou Paulo, mesmo novo, mesmo as pessoas não colocando credibilidade, Paulo estava formando Timóteo, ensinando aquilo que ele aprendeu com quem? Com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E nos últimos tempos terão tempos difíceis,
Bom, se eu olhei lá em cima, eu descobri uma coisa, que a pessoa, enquanto ela está em pecado, ela faz os outros sofrerem, ou quando ela encontra o Senhor, ela consegue abençoar a vida de outras pessoas, ajudar e fazer o bem. Então, beleza. Deus, ele virou o pilar central e o pecado é o que define o que eu vou fazer com a minha vida. Se você se relacionar com pessoas, todos nós somos pecadoras, isso nós nunca deixaremos de ser. Só que uma coisa é você se relacionar com um pecador que entende que é pecador e que está com a presença de Deus e que está com a força de Deus, que saiu da escuridão graças ao Senhor, graças à sua palavra e ao arrependimento, que busca a presença de Deus, que busca ser pior, que luta todos os dias contra o pecado, que luta contra o seu gênio, que luta contra as armadilhas de Satanás que ele coloca na nossa cabeça. Ele está lutando todos os dias, buscando louvores, buscando a palavra, buscando a igreja, buscando evangelizar, buscando orar, buscando sempre o Senhor o tempo todo. Quando acorda, quando dorme, toda oportunidade que tem, então o tempo inteiro ele está lutando para ficar do lado certo. Agora tem gente que não faz nada. E eu me incluo sempre nisso. Tudo que eu falar, eu já fiz parte. Graças a Deus hoje eu consigo lutar. Eu consigo rejeitar, porque se Deus não estiver comigo, eu volto. A gente tem que entender que o pecado ele nunca sai. É uma coisa que a gente vai todo dia tratando, vai todo dia tentando expurgar, vai todo dia fortalecendo a nossa mente através da palavra e da sabedoria de Deus e do Espírito Santo para que você não se desvie. O caminho ele é reto, ele é estreito. E quais vão ser as características das pessoas que estão em pecado? Das pessoas que você vai se relacionar ou da pessoa que você é hoje? Que deveria estar ligando um alerta na tua cabeça. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos e vaidosos. Essas 4 características, elas estão ligadas ao eu. O egoísmo. Eu fico buscando apenas os meus próprios interesses. Eu não me importo com o sentimento dos outros, eu não me importo em ter que pisar nas outras pessoas, eu não me importo com o que as pessoas querem ou com o que elas falam, eu só importo com o que eu quero. Então eu não me importo de usar as pessoas, de manipular as pessoas, não me importo de distorcer, não me importo depois de pegar o que eu quero, eu bloquear aquela pessoa, eu não ligo para o sentimento dela, porque o importante sou eu. E quando eu canso de buscar satisfação nas pessoas, eu vou tentar buscar satisfação nas coisas. E aí nasce quem? O avarento, o ganancioso, aquele que só busca riquezas, a vida dele é acordar e pensar como ele vai ganhar mais dinheiro. Se ele vai investir, se ele vai prejudicar alguém, se ele vai dar uma protetiva na pessoa para ir lá e ficar com a casa dela. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas já não ligam mais para os meios, elas só querem. Se ela encontrar você, se ela olhar você como um inferior, se ela olhar e achar que você não merece as coisas que você tem, ela vai lá e vai tentar tomar, porque o diabo ele é desses, ele acha que você merece tudo e ninguém merece nada. A ideia que eu tenho sobre o mundo, eu gostaria que todas as pessoas tivessem todas as coisas, e que essas coisas pudessem ser usadas para a honra e glória do Senhor. Agora as pessoas só querem ostentar, só querem ter por ter, para estar numa vida melhor, numa coisa melhor, não se importando com as outras pessoas, não se importando com o sentimento das outras pessoas, com a relação das outras pessoas. Então, primeiro eu vou atrás do meu ego, depois eu superestimo as coisas, nunca tenho satisfação em nada, essa é a característica da avareza, não se satisfazer com nada, e aí vem o orgulho. É eu viver uma vida achando que eu não preciso de Deus, que eu sou autossuficiente, que se eu tivesse dinheiro as coisas dariam certo. É de novo, é sempre buscando no tratamento a cura e não no Senhor. Por que muitos se tratam e o tratamento não surte efeito? Primeiro que isso não define se é graça ou desgraça, nós temos que tirar essa ideia simplista, porque cada pessoa aqui ela tem um chamado. E a vida dela dura enquanto ela tem um chamado. Quando ela já passou e já cumpriu o propósito dela, ela já não tem mais significado. Ah, mas eu não acho que é assim. É, tudo bem, mataram Jesus com 33 anos. Se fosse assim, ele devia ter vivido 1000 anos. Não é para esse mundo que nós vivemos. Nós estamos aqui para aprender a amar. É só para isso, para aprender a amar. E que Deus é o amor e que Jesus é o caminho. Então ou a gente começa a colocar a nossa vida buscando as coisas certas, senão você vai continuar aí, se relacionando e sendo esse tipo de pessoa. Então o orgulho me faz isso.
E aí quando eu canso do orgulho, eu vou atrás da vaidade. Começo a cuidar do meu corpo achando que isso vai me trazer algum tipo de benefício. Querendo receber elogio das outras pessoas, que elas me reconheçam como alguma coisa. Enquanto Deus pedia pra gente se humilhar, que os humilhados serão exaltados, não, eu sou bonito, eu sou vaidoso, eu tenho orgulho, né? E aí quando a pessoa ela não tem sabedoria, o que ela faz? Xinga, maldiz, vai lá, faz fofoca. Então ela começa a usar a boca para tirar o que está dentro dela. Porque enquanto eu sou egoísta, avarento, orgulhoso e vaidoso, é algo que está dentro de mim, é dentro dos meus pensamentos. Mas como não tem nada bom dentro de mim, o que a minha boca vai falar? É xingamento, é fofoca, vai criar intriga. E aí, será que tendo tudo isso dentro de mim eu vou conhecer e reconhecer o bem? Não, eu me torno ingrato, porque eu sou autossuficiente. Se alguém me deu alguma coisa, ela tem mais a obrigação de dar. Eu sempre vou reclamar, eu sempre vou colocar defeito, eu sempre vou me importar com a estética e não com o ato. É como se a crucificação não fosse o suficiente, porque o modelo da cruz não era apto àquilo. Então eu não olho o que está sendo feito, mas a estética da coisa. E aí nós acabamos nos perdendo, desobediente aos seus pais. E eu me coloco nisso. Tudo que meu pai e minha mãe falavam, eu não tomava nada como verdade. Isso não quer dizer que tudo que o pai e a mãe falam tem que ser seguido. Porque se você pegar um pai e uma mãe que não tem Jesus Cristo dentro do coração, você desculpa. Não é porque teu pai e tua mãe, se eles não leem a palavra e não conhecem Jesus, que eles vão dar bom conselho. Porque tem pai que é bêbado, que é alcoólatra, que é adúltero. Tem mãe também que faz pinta e borda e vira de ponta cabeça. Então não é porque é pai e mãe. Se o teu pai e a tua mãe não honram o Senhor, se o teu pai e a tua mãe não conhecem a palavra, é os amigos de Jó também lá atrás. Então, não tem como eu olhar e falar, meu irmão é bom. Não, meu irmão é bom se ele tiver com Jesus. Se ele não tiver com Jesus, ele vai ser um problema. Vai ser um Zé Droga aí que vai acabar com a minha família inteira. Né? E só faz mal para ele mesmo. Claro, quem sofre é quem tá do lado. Depois tem que a pessoa ficar indo visitar na cadeia, levando um marmitinho, vai lá e vive em torno da joia. E é sempre isso. É as vítimas da sociedade que escolheram pro lado errado. É o caminho fácil. É o evangelho da porta larga. É tudo bem. Todo mundo tem o direito de errar. O que a gente não pode é ficar sem se arrepender. E não terão respeitos pela religião. Então elas não ligam para Deus, elas não se importam com o evangelho, elas não se importam com a palavra, elas não se importam com Jesus, não se importam com nada. O máximo que elas podem falar é se rotular, não, eu acredito em Deus, eu sou católico não praticante. Não, no passado eu ia, frequentava a igreja, já fui levita. E é só isso. Tem um passado onde Deus esteve perto, teve vontade de estar com o Senhor, mas não passou daquela semente que caiu à beira do caminho. Não terão amor pelos outros. Por que eles não têm amor pelos outros? Porque Deus é o amor. Então, como que você quer que uma pessoa te ame se ela não tem Deus? Então, você tem que quebrar esses paradigmas de você ficar esperando que alguém não pode dar. E serão duros. É uma pessoa que não sabe perdoar. É uma pessoa que o tempo inteiro, a coisa aconteceu há 10 anos atrás, ela continua jogando na tua cara. É o inferno, não adianta. São caluniadores, incapazes de se controlarem. Ah, não consigo parar de beber, não consigo parar de fumar, não consigo de ver pornografia, não consigo parar de fazer as coisas. Olha os sintomas. Violentos e inimigos do bem. Será que acontece violência dentro de uma casa, de sentar a mão dentro da outra do outro? Será que eles começam a falar mal das pessoas? Aqueles que estão pregando, aqueles que estão fazendo serviço, Senhor, você acha que elas vão falar bem ou vão falar mal? Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulhos. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Então assim, a palavra ela deixa muito bem claro como é o comportamento das pessoas que estão longe de Deus, vivendo somente do pecado, afastadas 100% do Senhor, que colocam as esperanças nos homens. É esse que você quer se relacionar? Sobe no altar com desse, vê quanto tempo dura. Parecem ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então adianta eu falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? A minha religião ela tem que ser pregada na minha vida. Porque se a religião que eu acredito não muda a minha vida, não muda a minha palavra, não muda os meus pensamentos, eu não estou crendo em nada. E olha o que Deus fala no final, fique longe dessa gente. Não, mas ele é tão bonito, ele vem de uma família
tão boa, é uma mulher tão boa, tão trabalhadeira. O que isso significa? Nada. Porque para Deus, a virtude está nele, não está no que a pessoa tem ou deixa de ter. Então você escolhe se você quer ter um combo desse. Então, quando a gente é egoísta, Deus ensina que nós não devemos procurar os nossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros. O que ele fala sobre a avareza? Que a avareza é a raiz de todos os males. E sobre o orgulho, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E aos vaidosos, a beleza verdadeira não está na aparência externa, mas no interior, no coração. Para os xingadores, não deixem sair da boca de vocês palavras sujas, mas apenas o que for útil para edificar. Para os ingratos, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Aos desobedientes aos pais, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Não terão respeitos pela nossa religião, e este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não terão amor pelos outros, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. Serão duros. Se alguém está entre vocês endurecidos pelo pecado, chame os outros para ajudar a restaurá-los com humildade. Caluniadores, não falem maus uns dos outros, irmãos, incapazes de se controlarem. O Espírito de Deus nos dá força, amor e autocontrole. Violentos, se alguém é violento, não se deixe dominar pelo mal, mas vença o mal com o bem. Inimigos do bem, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Traidores, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Atrevidos, os humildes, porém, vão herdar a terra e se deleitar na paz do Senhor. Cheios de orgulho, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então nós temos que entender que para cada comportamento existe uma palavra do Senhor que nos direciona. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa aceitar essa mensagem e entender que Deus ele não precisa de nós para nada, que o pecado destrói a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas. E se você quiser deixar de ser aquilo que foi citado em Timóteo, é somente através do Espírito Santo, da palavra, da oração e da confissão de culpa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.